pessoal! Vamos falar hoje um pouco sobre diagnóstico organizacional? Bem, uma ferramenta que é bastante utilizada para fazer diagnóstico organizacional na perspectiva de um planejamento estratégico é a análise de SWOT, que você verifica os pontos fortes, os pontos fracos, as ameaças e as oportunidades. Mas não é sobre isso que eu vou falar com vocês hoje. Hoje eu vou trazer para vocês uma ferramenta chamada Análise das 5 Forças Competitivas. E o autor dessa ferramenta chama-se Michael Porter. O que ele propõe? Michael Porter fala o seguinte, que todo gestor de uma organização tem que ficar atento às 5 forças. Quais são elas? Primeiro, quem são os teus concorrentes diretos? Faz uma análise. Quais são as empresas que possuem as características e entregam produtos ou serviços similares aos seus? Quase como quem diz, tanto faz comprar com você como com o outro. Identifica quem são esses concorrentes, quais são as características deles e faz uma classificação, que isso é considerado pontos fortes ou pontos fracos de cada um desses concorrentes diretos. Nessa mesma perspectiva, você vai fazer uma outra análise. Quais são os concorrentes substitutos? Concorrentes substitutos são todos aqueles que parecem, mas não são iguais. Eles podem substituir, o cliente pode até deixar de pegar com você um serviço e pegar com o concorrente, vamos falar assim, substituto, mas você sabe que aquilo que o concorrente substituto está te entregando não é o que você entrega. Por exemplo, quem são os concorrentes dos psicólogos? Os psicólogos que me perdoem, mas uma vez eu fiz um trabalho dentro de uma empresa em que a gente falava exatamente isso. Muitas vezes, um psicólogo ele é substituído pelo pastor, pelo padre, pela manicure, pela amiga, pela mãe, pelo pai, pela irmã. Então, lógico que essas pessoas não vão nunca, vamos falar assim, ser a mesma coisa que um psicólogo. Mas às vezes uma boa conversa com uma amiga sua é o suficiente para te deixar à vontade de resolver uma questão. Então, nós vamos dizer que isso é um concorrente substituto. Então, para fazer o diagnóstico, identifique quem são os concorrentes substitutos e faz a mesma situação. Quais são os pontos fortes e quais são os pontos fracos deles. A terceira análise que você vai fazer com essa ferramenta das 5 forças competitivas é fazer uma análise de entrantes potenciais. Olhando para o mercado, existe uma tendência de concorrentes futuros entrarem no teu mercado e te dificultar o teu trabalho? Se sim, quem são esses concorrentes que poderão entrar no teu trabalho e te dificultar o teu trabalho? É possível ser feito algo para evitar que ele entre no mercado ou não tem o que ser feito? Eu vou dar um exemplo bem global. Aqui no Brasil, nós temos várias restrições, muitas vezes, de entrada de produtos do mercado externo. E aí, por quê? Porque foram criadas legislações que impedem ou dificultam e muito algumas empresas virem trazer seus produtos para o Brasil. O que acaba acontecendo? Isso é uma barreira de entrada. O concorrente não vai vir e você faz uma preservação da empresa local. Então, olha para o teu segmento. Existem entrantes potenciais que podem vir para o teu mercado? E a pergunta que você vai fazer é possível dificultar a entrada desse cliente no teu mercado? Bem, agora a outra análise que você vai fazer dentro das 5 forças competitivas vai ser olhar para os teus fornecedores. É muito importante que você verifique o grau de dependência do teu fornecedor para com o teu processo produtivo. A pergunta que a gente faz nessa análise é assim: quem são os seus fornecedores? Então, você vai elencar quem são teus fornecedores e, em seguida, fazer uma análise de dependência com ele. Em outras palavras, se esse fornecedor tiver um problema em fornecer o que você precisa, a sua empresa quebra, a sua empresa vai ser prejudicada ou facilmente você substitui aquele fornecedor por outro. Vou dar um exemplo bem simples. Imagina que você tem uma lanchonete que você acordou com um fornecedor,
a produção de um determinado tipo de pão para fazer os teus sanduíches. E ele, por algum motivo, conseguiu chegar no pão exatamente como você queria. Mas por algum motivo ele teve um problema e ele quebra. O que vai acontecer com a tua lanchonete? A tua lanchonete vai quebrar também? Ou simplesmente você vai dizer, não, eu vou ter um problema, enquanto isso eu vou buscar um outro fornecedor que vai fazer o pão também que eu quero. E rapidamente você troca. Então a gente pode dizer, por mais que você tenha optado por um fornecedor único, você não tem um grau de dependência para com esse fornecedor. Então é sobre isso que eu queria colocar para você na análise do fornecedor. Coloca numa listagem todos os seus fornecedores e faz uma análise de dependência. O fato de você tê-lo como único fornecedor não significa, às vezes, a dependência. Apenas você escolheu ele como um grande parceiro, você ajudou no desenvolvimento dele, mas você pode trocar a qualquer momento, se for o caso e se for preciso. Nessa mesma forma de análise, você vai olhar para os teus clientes. Olha para a tua carteira de clientes. Quantos clientes essa empresa tem? Existe algum cliente que você tem mais de 50%, 60% do teu faturamento na mão dele? Porque se tem, você tem um alto grau de dependência. Porque você concorda que se esse cliente rompe contigo o teu contrato, você pode colocar a tua empresa em xeque. Então você vai fazer uma análise da força competitiva relacionada ao cliente da mesma forma que você fez em relação aos fornecedores. Olha a tua carteira de clientes, vê o grau de dependência financeira que você tem com ele e verifica se você depende dele ou não, caso ele tenha algum problema de romper o contrato com você. Se você tiver uma relação de dependência, isso é um problema que nós vamos ter que rever a estratégia da empresa para com esse cliente ou com essa carteira de clientes, ok? Então, fechando, o que eu queria passar para vocês hoje é uma das formas de você fazer um diagnóstico organizacional é por meio da identificação das 5 forças competitivas, segundo Michael Porter. Olhar quem são teus concorrentes diretos, teus concorrentes substitutos, os possíveis entrantes potenciais, como é que está a tua relação de dependência com teus fornecedores e com teus clientes. Espero, dessa forma, ter contribuído para você aprender e fazer na prática como que você pode melhorar o teu diagnóstico organizacional. Boa sorte na tua prática do diagnóstico.